em 2 Coríntios, tá? É no capítulo, no capítulo, no capítulo, no capítulo, no capítulo, no capítulo 7 ainda. Eu preguei até o versículo 7. Eu preguei até o 7. Então hoje eu vou pregar do 8 em diante, tá? A gente está seguindo essa série em 2 Coríntios. Eu preguei do versículo 2 ao versículo 7 no domingo passado. Hoje eu vou pregar do versículo 8 ao versículo 16, se Deus assim permitir. Acho que dá tempo. 11, 15? Vamos lá. Acho que dá tempo. A versão hoje, gente, tá aí e tá aqui. Vocês vão ver eu lendo na minha Bíblia hoje, de papel. É NAA. Talvez vocês... Poxa, tá diferente um pouco. A versão é um pouco diferente. Ou nem percebam. Só porque eu tô falando, vocês vão falar, tá diferente mesmo. Só porque eu falei. Mas NAA, Nova Almeida atualizada. Que deu ruim no outro celular, eu não consigo. Geralmente eu leio na Bíblia em um celular e o esboço eu leio no outro. Mas aí deu ruim. E agora eu tenho que ler na Bíblia. Mas vamos lá. Pode ser que eu leia diferente também, porque às vezes você está tão acostumado, não sei se já aconteceu com vocês isso, alguém tem costume de pregar ou preparar algum estudo, ou está acostumado a ler em algum lugar, e aí acaba que você lê naquela versão o tempo todo, e você acaba decorando as palavras, tanto que você leu. E quando você vai ler em outra versão, sem querer, você fala as palavras que estão no outro, e não fala daquela. Isso acontece muito comigo. Estou tão acostumado, né? Principalmente já aconteceu de eu preparar a pregação, eu ia numa igreja mais tradicional, que eles não... De repente tem algum preconceito, questão de celular, né? Então tem que levar a Bíblia física. Então eu levo um celular só para ver o esboço e às vezes eu preparei a pregação toda na NVI, lendo a NVI. Aí quando eu vou ler, eu leio na NAA. Já dá uma travada aqui no cérebro aqui. Igual no dia que eu peguei a Bíblia de HCL, tem umas expressões diferentes, a King James, né? Sei lá o que do Shabat, Shabat. O que é tanto Shabat? Sábado. Vai na Bíblia dela, vai falar do sábado, fala Shabat. Na King James. Né? Tem outras palavras diferentes aí. Mas vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao 16. Vamos ler junto daquele jeito que a gente sempre faz, ok? Vamos lá. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes de justiça. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo o que falamos a vocês era verdade. Também os elogios que na presença de Tito
fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Glórias a Deus. Aleluia. Aí já salta na nossa mente aí um texto, o versículo 10, né? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Nós vivemos em um tempo onde ninguém quer ser triste, ninguém quer ficar triste. De fato, beleza, ninguém quer ficar triste. E você não tem que procurar a tristeza, ninguém tem que procurar a tristeza. Mas, por outro lado, as pessoas não querem ficar tristes, ou não se contentam em ficar tristes, porque acreditam que a tristeza não vem de Deus. Só que o versículo 10 aqui quebra tudo isso daí, que as pessoas falam que tristeza não vem de Deus, né? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então tem tristeza que vem de Deus, sim, mas é para o quê? Para a salvação, né? Mas a tristeza que provém do mundo produz morte. Produz morte, né? É igual aquela comparação do sofrer. É melhor sofrer fazendo bem ou fazendo mal? Não é? É melhor se entristecer para que haja arrependimento e salvação na sua vida? Não é muito melhor do que se entristecer para a morte, fazer coisas ruins que façam você ficar triste para a morte? Então, Paulo, ainda falando da carta, da terceira carta, vamos dizer assim, que ele tinha enviado para a igreja de Corinto, a carta das lamúrias, a carta do pranto, a carta que ele não queria ter enviado, a maneira pela qual ele não queria ter falado com a igreja de Corinto. Mas ele se alegra quando Tito chega e traz a notícia de que aquela carta trouxe um bom resultado. Gerou tristeza, né? Gerou tristeza neles, mas foi por pouco tempo. Na verdade, trouxe arrependimento, né? Essa carta foi necessária para confrontar o pecado. Essa carta, a outra carta, a carta das lamúrias, foi necessária para confrontar o pecado da igreja. Essa carta também continua falando sobre a defesa do ministério de Paulo, essa parte, né, a qual nós vamos estar lendo agora. Aí já lendo do versículo 8 e 9, vamos lá. 8 e 9 diz assim: porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por um breve tempo. Aí você pensa, peraí, não me arrependo, mas tinha me arrependido? Sim, às vezes, inclusive, acontece isso com a gente. Paulo é igual a gente, tá, gente? Não é super homem aqui não, tá? Não é super homem aqui não é super cristão. É claro que ele aprendeu, passou muito mais coisas que a gente, mas ele, já viu aquela coisa que você falou para corrigir alguém, o próprio filho mesmo, filho, eu não sei, você vai corrigir e de repente você, caramba, eu pesei demais a mão na hora de falar, pesei demais nas palavras. Poxa, foi exagerado. Eu sei que às vezes a gente exagera mesmo, né? Eu sei que às vezes a gente exagera mesmo, aí você, mas quando você vê o resultado que aquilo teve, você, caramba, eu pesei a mão, mas foi necessário ter pesado um pouco a mão, pesado um pouco nas palavras, porque o resultado foi bom, o resultado foi positivo, né? Então, no versículo 8, é isso que Paulo quer dizer, né? Ele, mesmo que tenha entristecidos alguns com a carta dele, ou a muitos, ele se arrependeu por ter feito, né? Não pelo que ele escreveu, vamos dizer, pelas coisas que ele queria corrigir, mas pela maneira pela qual ele escreveu, acredito eu. Então, ele se arrependeu. Poxa, pesei a mão demais nisso. Caramba, muito pesado nas palavras. Mas aí ele deixa de se arrepender quando tem o resultado positivo. O povo se arrependeu. O povo reconheceu que estava errado, todo mundo começou a endireitar os seus caminhos. Deu certo, né?
Então, aí é onde que ele vai entrar para a parte onde ele vai dizer que se alegra, no versículo 9, olha só. Mas agora me alegro, porque não porque ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. É interessante que ele não está falando que se alegra porque deixou alguém triste. Inclusive, a gente não tem que se alegrar quando a gente corrige alguém e essa pessoa fica triste. Na verdade, a gente tem que ficar triste, né? É difícil isso, né? A gente, os pais no dia a dia, quando corrige os filhos, é ruim demais. Ver ali, eu fico triste quando vejo meu filho triste porque eu estou corrigindo ele. Mas eu não queria estar corrigindo ele. Não é aquela sensação, a gente não pode ter aquela sensação, tá vendo? Peguei no erro e ficar feliz com isso. Como que você fica feliz com o erro de alguém? Como você fica feliz em corrigir alguém? Você está falando palavras pesadas para alguém, você vai ficar feliz. Né? Estava doido para descobrir um erro seu mesmo. Isso não provém de Deus, isso não vem de Deus. Esse sentimento não tem que estar em nós. Se a gente corrige por amor e está corrigindo da maneira correta, não deve ter um sentimento de alegria porque outra pessoa ficou triste. Não deve, né? Mas o sentimento de alegria foi porque houve arrependimento. É isso que Paulo está falando. Não foi porque ele entristeceu alguém, mas porque houve arrependimento. Então, aí deve ser a nossa alegria, né? Aí na parte B do versículo 9. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Então ele explica que eles foram entristecidos segundo Deus, porque foi uma correção, não é que veio de Paulo, mas veio de Deus através de Paulo para eles, que era o pastor, né, daquela igreja ali também, né? Foi o fundador, vamos dizer assim, daquela igreja ali. Então ele se alegra que apesar de ter se arrependido, de ter entristecido a muitos, houve sucesso, houve arrependimento naquilo que ele falou. Né? Aí está ensinando para a gente como a gente deve fazer na correção, como devemos nos portar, né, diante da correção do filho ou de qualquer pessoa. Sim, não se alegrar porque está corrigindo, mas no final se alegrar porque houve um resultado, né, nessa correção. E às vezes, né, a gente, no nosso dia, nossa vida, acontece até de não haver resultado nenhum. Isso é que é triste. Aí que é triste. Aí não tem motivo de alegria. Nenhum motivo de alegria. Você corrigiu, você se entristeceu naquela hora, a pessoa ficou triste também, mas no final das contas você vê que não houve resultado nenhum positivo, porque a pessoa não se arrependeu, né? E gerou tristeza em você também, não tem motivo de se alegrar nisso. Porque você vai ter que corrigir de novo. E de novo, e você vai se entristecer de novo, e vai gerar um mal-estar de novo. Tem motivo de alegria nisso? Você ficar corrigindo o tempo todo e a pessoa não se arrepender e não melhorar e não mudar, não tem motivo nenhum de alegria. Então isso aqui a gente aprende, né, com Paulo sobre como devemos nos portar e agir. E aí também a gente aprende dentro desse texto aqui, é que Paulo está falando que Deus pode nos corrigir de maneira tal que nós vamos ficar tristes, nós não vamos entender no momento. Sim, Deus pode fazer isso conosco, inclusive todos os dias, até porque todo dia a gente erra, né? Todo dia pode ser que Deus nos corrija de várias coisas diferentes. Ou, de repente, na mesma coisa, e a gente vai ficar triste. Sim. Mas aí é a correção, é a tristeza que vem de Deus. É uma reprovação na nossa vida para que a gente possa melhorar. Não é uma reprovação para denegrir, para diminuir a gente, para dizer que a gente não é nada, né? A gente sabe que diante de Deus a gente não é nada mesmo, de fato. Sabemos disso. Sabemos disso, né? O que somos diante de Deus? Vemos do pó para o pó, voltaremos, né? A palavra do Senhor diz. Mas a correção dele também, olha que motivo de alegria também. A correção dele mostra que nós somos filhos. Não é isso que diz lá em Hebreus? Né? Deus corrige a gente como um pai que corrige os filhos, porque ama. Ele vai dizer o seguinte: e se não tem correção, são bastardos, ou seja, não são filhos legítimos. Né? Então a gente tem que se alegrar se Deus nos corrige, se Deus nos chama atenção, se Deus ainda está nos incomodando, se Deus está nos chamando para perto dele, se Deus está mostrando, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, não está me agradando isso aqui, não está agradando essas companhias que você está andando, não está agradando essas palavras que você está falando, essas coisas que você está vendo, essas coisas que você está fazendo, não está me agradando. Se alegra por isso, se Deus está fazendo isso. Isso mostra que você é filho, ele não desistiu de você ainda. Se alegre nisso.
Se alegre por isso. Se alegre. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então Paulo reconhece a tristeza causada pela carta. Matthew Henry vai dizer, ele observa que os ministros fiéis não se alegram na dor, mas na restauração produzida pela dor. A gente não se alegra na dor de alguém, na tristeza de alguém, no processo que alguém está passando, mas se alegra na restauração produzida por essa provação que a pessoa passou, por essa correção que ela recebeu. E o comentário da minha Bíblia NAA acrescenta que a tristeza foi breve, porém espiritualmente eficaz. E se você pensar bem, comparado à eternidade, a tristeza e os sofrimentos que passamos aqui é breve, comparado com a vida eterna que vamos viver. Né? Então, é breve a tristeza que passamos aqui, comparado à eficácia espiritual qual nós vamos viver na eternidade. Já começamos a viver aqui, né? Na verdade. O reino de Deus não é um reino que está aqui ou está ali. Ele já cresce no meio de nós, entre nós, dentro de nós, né? Através do Espírito Santo se movendo. Então, nós já vivemos a realidade dele, apesar de ainda não viver na totalidade. Né? Vivemos no tempo do mas ainda não. Somos salvos? Sim, mas seremos salvos. Somos santos? Sim, mas seremos santificados. Né? Somos justos? Sim, mas seremos justificados. Né? Nós vivemos no processo, estamos sendo justificados, estamos sendo santificados, estamos sendo salvos, mas já somos salvos, já fomos justificados, olhando para a eternidade, porque Jesus fez uma obra eterna por mim e por você, por todo aquele que nele crê. Fez uma obra eterna, sacrifício perfeito. Matthew Henry vai dizer que a tristeza, segundo Deus, conduz a um arrependimento que nunca precisa ser lamentado. Não há lamento na tristeza que Deus traz para nós, na correção que Deus traz para nós. Pelo contrário, quando você passa por aquele momento de tristeza, logo depois, quando você se arrepende, quando há restauração, você, foi necessário eu passar por aquilo. Não vai trazer pesar. Foi necessário eu passar por aquilo. Foi necessário. E aí o comentário aqui da minha Bíblia NAA explica que essa tristeza nasce da perda da aprovação divina, enquanto a tristeza mundana nasce da perda da aprovação do mundo. Vamos pensar aqui duas coisas. Vamos pensar uma ou duas coisas. Vamos lá ver onde eu vou chegar esse exemplo aí. Vamos pensar. Você vai ficar entristecido porque Deus te corrigiu. Mas Deus está, na verdade, através dessa correção, Ele quer trazer refrigério futuro. Né? Refrigério futuro. Agora presta atenção em como o mundo corrige-nos em relação às coisas que fazemos, vamos dizer, errado em relação a eles, ou, né, vivemos no mundo, estamos lá fazendo as coisas, mas pisamos um pezinho fora daquilo que o mundo determinou para a gente fazer ali, né? Vamos dizer que enganamos alguém, roubamos alguém, fizemos alguma coisa. Qual será a tristeza, o castigo que o mundo vai trazer para a gente lá fora? Provavelmente morte. Provavelmente morte. A gente sabe, nós moramos em comunidade, a gente sabe de tantas coisas que acontecem por aí afora, né? E volta e meia aparece algum vídeo pra gente aí mostrando de como é que o tribunal do tráfico, né? O que acontece, né? Quer exemplo melhor do que esse? Onde vai ser corrigido, vai trazer tristeza naquela hora, dor naquela hora, e talvez não, vai ser motivo de pesar. Se você passar por aquilo ali vivo, você depois vai olhar para aquilo que você passou e vai trazer pesar sim. Você vai olhar para aquilo, não teve nenhum bem para mim passar por aquilo. Olha, só sofri, só trouxe problema, só trouxe coisa para mim. Olha como foi terrível. Não era melhor eu ter sido corrigido por Deus? Não era melhor eu ter deixado Deus me corrigir? Eu estar passando tristeza segundo Deus do que tristeza segundo o mundo? Pode ser que várias dessas pessoas nem sobrevivem a situações dessas. Eu estou falando para uma situação extrema.
né? Tô falando uma situação extrema, mas que a gente vê isso acontecer aí por várias vezes, infelizmente. Só que as pessoas estão escolhendo ser entristecidos segundo o mundo. E eu falo para você hoje, escolha a tristeza segundo Deus, porque traz arrependimento, traz salvação, traz restauração. Não escolha tristeza segundo o mundo. Deus cuida de nós, nos corrige porque Ele nos ama. E você tem que sempre lembrar disso. Porque talvez você vai pensar, poxa, tá vendo? Na igreja, só para ouvir essas palavras, Deus está sempre me corrigindo o tempo todo, e quando eu abro a Bíblia também Deus está me corrigindo, e quando eu vou ouvir uma pregação Deus está me corrigindo, e quando... Caramba! Que bom! Glória a Deus por isso! Glória a Deus por isso! Ele não quer nos perder. É por isso que Ele me chamou aqui hoje, te chamou aqui hoje. Deus falou, eu não quero perder você. É por isso que eu estou te chamando hoje. Não sofra segundo o mundo. Sofra na minha presença. Sofra porque eu estou corrigindo você, porque eu te amo. Não sofra segundo o mundo. Porque é para a morte. Deus está falando, sofra na minha presença, porque é para a vida. É para a vida. Na palavra do Senhor, a gente vai ver nas Escrituras, eis que coloco diante de ti dois caminhos, da morte e da vida. E Deus fala, escolhe o da vida. Escolhe o da vida. Está diante de você. Escolhe o da vida. E é interessante que quando, né, no Antigo Testamento falando isso, escolhe o da vida, quem é o caminho da vida, quem é a vida? Jesus, né? Até lá a gente olhando, claro que toda a Bíblia fala isso, né? Fala de Jesus e as pessoas escolhem Jesus, em outras palavras, né? Hoje o leitor do Antigo Testamento consegue olhar, porque conhece Jesus, porque conhece o Novo, olha, escolhe Jesus! Escolhe Jesus! Escolhe Jesus hoje! Escolhe! Escolhe Jesus! Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Versículo 11. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Ele fala, olha para a vida de vocês, como houve proveito, como foi proveitoso, como foi restaurador, revigorador, curador, santificador, renovador. Vocês ficaram tristes por um pouco de tempo, mas trouxe um resultado para a salvação, para a vida eterna. Aí o versículo 11 continua. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir ao culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Então, as evidências, né? A gente vai ver que as evidências do arrependimento genuíno, Matthew Henry chama esse versículo de a prova de vida da conversão. Ressalta que todas essas ações são feitas diante de um Deus que tudo vê, tanto pela igreja quanto pelo apóstolo. Tudo ele corrige, ele entende, ele vê, ele sabe de todas as coisas. A correção não é baseada só na parte externa. A correção que Deus faz é baseado dentro de nós, no nosso sentimento, no nosso coração. Talvez, às vezes, vamos corrigir alguém, até um filho mesmo, e a gente corrige por aquilo que a gente está vendo, mas a gente não sabe o que está dentro da pessoa. Deus corrige de uma maneira tanto externa quanto interna, porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Então Ele faz da maneira perfeita, Deus corrige a gente da maneira perfeita que a gente não consegue fazer. Que ninguém consegue fazer. Só Deus faz isso. Versículo 12 aqui. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Aí, quando ele está falando isso, a gente vai ler aqui depois, que Paulo falou muito bem da igreja de Corinto para Tito, mas ele ficou apreensivo quando ele viu essa carta para a igreja de Corinto, né? Só que aí ele falou tão bem
né, para Tito, e agora ele, como ele vai ter essa resposta positiva de Tito da igreja, né? E aí ele explica isso, olha só, presta atenção, vou ler o versículo 2 de novo. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Então, essa correção também, Paulo já envia a correção sabendo que ele teria resultado bom. Por mais que ele tenha se entristecido inicialmente, porque enviou aquela carta, ele sabia que existia, né, haveria arrependimento ali. Então, aí no final do versículo 12, ele diz ali, ó, o cuidado que vocês têm por nós, né, para que fosse manifesto o cuidado que vocês têm por nós. Tanto que a carta causa um resultado bom, o povo se arrepende e traz resposta boa através de Tito, né? Tanto que a gente vai ler aqui no final ainda, vamos ler, né? Que Tito tá amando cada vez vocês mais também, porque conheceram, viram que o que eu falei de vocês é verdade, né? Foi manifesto, depois do arrependimento que vocês tiveram, das coisas que vocês fizeram de errado, Tito viu que o que eu falei de vocês, que vocês eram pessoas que cuidavam da gente, amáveis, era verdade, né? E aí ele começa a falar sobre isso. Mas aí a gente vai entender melhor a partir dos próximos versículos aí, concluindo isso. Versículo 13 e 14. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo comentário de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao meu espírito. Então ele está falando, ó, quando Tito trouxe a resposta da carta pesada que eu mandei a vocês, trouxe refrigério para mim. Não só as palavras de Tito, mas o que ele falou que vocês falaram de mim também. Eu sabia que traria essa resposta boa de vocês, sabia. Mas mesmo assim ele ficou naquela situação de, né, naquela ansiedade esperando a resposta do que Tito traria, né? E aí você pensa, poxa, ele não é um apóstolo? Ele não poderia orar para Deus assim, Deus, tira a ansiedade do meu coração. E tira. Deus está mostrando que é necessário a gente passar por essas situações também. É necessário a gente passar por isso. Se fosse assim, Paulo tinha orado. Não, Deus, eu não fiquei triste. De repente, né? Se Paulo não fosse verdadeiro, eu colocaria aqui. Não, eu nem fiquei triste, nem senti nada. Às vezes a gente se coloca assim, né, nas situações de que, não, nem estou sentindo nada, nem estou passando por nada. Não, que isso? Você tá sentindo isso? Que isso? Que isso, Vara? Não. Tem que orar mais, tem que jejuar mais. Tá fraco demais na fé. Se coloca como super poderoso ali, e na verdade não é nada disso, é mentira. Passa pelas mesmas coisas. Meu irmão, minha irmã, seja sincero. Sejam sinceros. Porque diante de Deus a gente não deixa passar nada. A gente pode falar isso para as pessoas, não é? Falar uma coisa para as pessoas, mas Deus está vendo tudo. Não estaremos sendo sinceros diante das pessoas nem diante de Deus, né? É interessante que às vezes eu digo a gente de forma geral, é tão bobo que a gente até para orar diante de Deus a gente tenta esconder as coisas de Deus. Já parou para pensar isso? Até para orar você chega diante de Deus e ora de um jeito como se tivesse tudo bem, você não tivesse sentindo nada daquilo que você está sentindo. Na verdade você queria falar um monte de coisa e você não fala nada para Deus e Deus está querendo, você queria falar isso, você está orando isso, mas você queria falar isso. E meu irmão, minha irmã, você não esconde nada de Deus, eu não escondo nada de Deus. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero diante das pessoas. Mas tome cuidado com a sua sinceridade para não magoar as pessoas. Você não precisa mentir, mas também não pese tanto nas palavras. Eu sei que às vezes dentro de casa a gente acaba, como está no dia a dia ali, as pessoas dentro da nossa casa, às vezes a gente acaba pesando um pouco mais a palavra porque tem mais intimidade, né? Mas lembre que você não está dentro da sua casa sempre, né? Às vezes, Graciela fala comigo que às vezes eu respondo de primeira as coisas e é estranho isso. E às vezes para mim é tão natural responder de primeira as coisas e eu só respondo. E aí ela fala para mim, Ricardo, você não falou bem isso não, você, né? E eu falei, poxa, eu só respondi. Eu só respondi, sabe? Foi tipo assim, mas a gente precisa prestar atenção nisso sim, a gente precisa pensar no outro sim.
A gente precisa se colocar no lugar do outro, sim, é necessário isso. É necessário, muito necessário. E até ela falou, você é igual sua mãe é do mesmo jeito. E por incrível que pareça, eu percebo. Mas só que, como, vamos dizer, dentro da minha casa, meus pais, vamos lá, eu tô acostumado a responder pra minha mãe assim, minha mãe responder assim, e tipo, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu acho que eu falar assim com as pessoas vai estar tudo bem também, mas não tá. Exatamente, a gente precisa se colocar, se policiar, se colocar no lugar do outro, lembrar disso. E é bom que tem alguém nos lembrando disso o tempo todo, porque a gente se acostumou tanto, aquilo está tão massificado na nossa memória, que você não muda com aquilo em relação de uma hora para outra. Né? Talvez você vai viver se corrigindo, as pessoas vão ver se corrigindo, você vai até morrer daquele jeito. Mas não que você queira. Eu já sou assim mesmo, eu não posso falar isso, porque eu já falei várias vezes. Eu sou assim mesmo. E provavelmente ainda falo, talvez ainda fale mais, e vou falar, mas a gente não tem que se acostumar com isso, né? Aquele pessoal fala por aí, o crente Gabriel, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, Jesus quer corrigir, Jesus quer consertar a gente, sabe? A gente precisa parar para pensar nessas coisas da vida, do dia a dia, a gente precisa mudar sim, a gente precisa. É necessário ter alguém do nosso lado nos chamando a atenção, nos corrigindo, falando palavras que a gente não vai gostar, mas que vai trazer um resultado muito bom. É necessário isso. É necessário. Muito necessário. Eu li qual versículo? Já nem sei mais. No 13, é isso aí. Então, ele diz que está falando, Tito trouxe a resposta, que trouxe refrigério para a alma dele, a resposta de Tito e as coisas, né, vamos dizer assim, os recados, as palavras que Tito trouxe da igreja de Corinto também trouxe refrigério para o espírito dele, né? Versículo 14. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, lembra que eu falei sobre isso? Não fiquei envergonhado. Ele falou muito bem da igreja de Corinto para Tito, apesar da carta pesada que ele tinha mandado, né? Aí, pelo contrário, com tudo que falamos a vocês, pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. Então, Paulo fica tranquilo aqui. Vamos pensar em motivos que fizeram o Paulo ficar tranquilo aqui. A carta que ele mandou teve um resultado bom. Primeira coisa é que Tito chegou. Tito já chegou, Tito chegou trazendo a resposta. Vamos saber se trouxe uma coisa boa ou coisa ruim. Primeira coisa que trouxe refrigério para Paulo. Segundo, Tito começa a falar que a carta teve um resultado bom. Outro refrigério. Terceiro, Tito começa a falar das mensagens que a igreja de Corinto mandou para Paulo, dizendo que amava, sabe, que entenderam tudo que ele fez e tal. Outro tipo de refrigério. E aí, vamos pensar em outro tipo de refrigério, né, do versículo 14. Olha o versículo 14 como trouxe refrigério também. Ele vai querendo dizer, porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Ele falou tão bem, né? E agora trouxe um resultado positivo, eles se arrependeram mesmo. Poxa, não fiquei envergonhado. Era tudo verdade o que eu falei mesmo, né? Tipo, até Paulo, será que ele pensou que de repente vai dar errado? Ele poderia ter pensado isso, né? Tanto que ele fica nessa ansiedade. E quando chega atrás, a resposta deu certo. Tudo o que eu falei de vocês, Tito viu que era verdade, né? O consolo é a confirmação do ministério, é a confirmação daquilo que Deus deu para você fazer mesmo, da mensagem que Deus deu para Paulo trazer, né? A obediência da igreja trouxe alegria não apenas a Paulo, mas também a Tito, né? O comentário da Bíblia NA vai dizer que Paulo havia se gloriado corretamente da obra que o Espírito Santo fez na vida dos coríntios, né? E das pessoas que lá tinham, as pessoas que lá ele conheceu, né? A igreja que lá ele plantou, ele ficou muito feliz com isso. Versículo 15 e 16, para a gente encerrar. E o grande afeto que ele tem por vocês, está falando Tito, né? Aumenta cada vez mais quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como o receberam com temor e tremor, né? Paulo fala
ali qual foi a atitude de Tito, o sentimento dele, fala, ó, Tito tá amando vocês mais agora, depois das atitudes de vocês, né, de tudo aquilo, como vocês receberam a palavra de Deus, receberam a correção com temor e tremor. E aí Paulo diz, versículo 16, alegro porque em tudo posso confiar em vocês, né? E aí, gente, essa carta aqui, a gente pensando, eu vi um comentarista falando como ser um pastor igual a Paulo. Não tem como ser. Ele dá essa correção toda, fala tudo isso, mas o tempo todo ele está falando. Aí no final de tudo, no final dessa correção toda, no final dessas coisas todas que ele está falando, no versículo 16, alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Mesmo sabendo que sim, as pessoas iriam errar de novo. Mas ele também acreditava que elas iam se arrepender de novo também. Então, restauração da confiança. Matthew Henry interpreta temor e tremor como reverência sincera. O comentário da Bíblia NAA afirma que a confiança de Paulo é baseada em evidências espirituais claras e prepara a exortação e a generosidade para os próximos capítulos, a qual nós vamos ler. Vai falar sobre ofertas, os próximos capítulos, vai falar sobre generosidade, vai falar sobre várias coisas aqui a partir dos próximos capítulos que nós vamos ler. Vamos pensar em coisas práticas que a gente viu hoje para a nossa vida. Deus usa a tristeza como disciplina amorosa. A gente tem a referência de Hebreus, não é isso? Ele ama, por isso que ele corrige. Arrependimento verdadeiro sempre produz frutos visíveis e duradouros. A disciplina bíblica é um ato de amor e não de rejeição. Onde há arrependimento e obediência, Deus restaura confiança e alegria. Que palavra pensar, né? Nesse mundo a qual, vamos dizer, existe o hedonismo. Hedonismo do mundo é a busca de felicidade a qualquer custo, né? Hedonismo cristão, você busca felicidade ali através do evangelho e nunca você pode ficar triste, né? Então, que palavra pregar hoje para essas pessoas, que elas dizer para essas pessoas, vocês vão ficar tristes em Deus, vocês sabiam disso? Ei, você não vai ficar sempre feliz não, você sabia disso? Ei, você sabia que, sim, você vai para um culto, no caso aqui, domingo de manhã, mas a maioria é domingo à noite, você vai para um culto de domingo à noite para você ficar triste às vezes. Não é para poder receber a palavra de vitória não, que você vai ser a melhor semana da tua vida, você vai produzir muito, você vai receber aquela ligação que você está esperando, você vai fechar aquele contrato que você estava esperando. Você sabia que você pode chegar num culto e você não ouvir nada disso? Você sabia que você pode chegar num culto e ser o João Batista que está lá pregando lá e chama raça de víbora, se arrependa! As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem alegria segundo o mundo, alegria passageira. Mas a tristeza, segundo Deus, vai gerar uma alegria eterna para a gente. Vai gerar uma restauração apontando para a salvação, apontando para a vida eterna. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Existe tristeza também que vem de Deus, tá? Não, você não pode repreender a tristeza que vem de Deus para a sua vida, não. Se é Deus que está corrigindo, Deus que está ensinando, Deus que está lapidando, você fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não queria passar por isso, é verdade, eu não queria. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja como eu quero, seja feito segundo a tua vontade. Jesus ensina a gente a orar. Não é ele que ora dessa maneira? Possível, passa de mim, Senhor. Eu não queria estar passando por esse processo. Seja sincero diante de Deus. Eu não queria, eu queria que passasse agora. Eu queria que eu dormisse hoje e amanhã. Eu acordasse, não tivesse mais essa dor, não tivesse mais esse processo. Mas, Senhor, não seja como eu quero, seja feito conforme a tua vontade. Porque eu sei que se eu estou passando por isso, não foi por algo que eu procurei, por algo que eu fiz de errado. É necessário eu passar por isso. O Senhor está me aperfeiçoando. Estou passando por essas tribulações, mas o Senhor está gerando em mim, através dessas tribulações, perseverança, como diz a palavra do Senhor.
É necessário. É muito necessário. E aí, nós glorificamos a Deus por essa palavra de domingo de manhã. A tristeza, segundo Deus, produz frutos dignos de arrependimento. Nos leva à salvação. Pode chorar por aquele momento. A gente fica igual aquela criança quando está ouvindo a correção ali. Sabe, não quer. Não quer, não quer. Mas quando passa aquele momento, você olha para trás e não tem pesar. Foi porque Deus me ama. É porque Deus me ama, por isso que Ele me corrigiu desse jeito. Por isso que Ele usou essa situação para eu passar na minha vida. Eu estou melhor agora. Eu estou mais forte agora. Mas isso significa que você não vai passar por essas situações de novo? Você vai passar de novo às vezes. E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. A ponto de você até pensar, Deus, o Senhor está querendo me tornar o quê? Um super-homem, Senhor? De novo, eu vou passar por essas situações e de novo, de novo, de novo, de novo. Sim. 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 Estava vendo aquele, não sei se o Graciele percebeu isso no filme Davi, ele passa por uma situação ali e não tem nada a ver essa cena com o que estava acontecendo. E tá lá um olheiro lá amassando barro, lá e de repente, vocês lembram disso, né? Do nada, o olheiro tá lá, tava bom, de repente, amassou tudo de novo. Quebrou tudo de novo. No meio do filme aparece isso, né? Aí me chamou a atenção, eu falei, caramba, será que era para me chamar a atenção aquilo dali? E às vezes você tá lá e tá tudo bem, e Deus tá lá formando você, e tá lá um vaso bonito já, e lá, e tudo moldadinho. Agora eu tô bem. Ele vai amassa tudo. Ficou meio uma comédiazinha, né? Porque ele pega, o olheiro pega e amassa tudo, do nada, amassa tudo de novo, faz o barro e começa de novo, tudo de novo. Eu falei, caramba, é assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus faz. Foi a parte que a mãe dele vai mostrar para Davi que Deus fez ele assim com esse olheiro. Aí o olheiro quebrou. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E é essa questão do sofrimento. Caramba, vou ter que passar por isso de novo. Se Deus assim o quiser, você é vaso nas mãos do olheiro, vai passar. E Ele vai fazer de novo. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Aplauda Jesus nessa hora, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia.